Para você que está aqui no Instagram, para você que está aqui no Facebook, muito bem-vinda, muito bem-vindo. E hoje eu estou aqui com uma pessoa incrível que eu já vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. E antes eu quero, né, além de dar as boas-vindas, também me apresentar. Eu sou a Carolina Salles e eu ajudo mulheres. Ai, nós temos aqui hoje a tecnologia, gente, é maravilhosa. A gente tem aqui. Comenta aí, Tati, comenta aí. No Grandes Pequeninos a gente fazia sempre assim, exatamente assim, que a gente ficava acompanhando todos os comentários. Aqui, como a gente tem o computador ligado e ali o celular também está sendo usado para o Instagram, então a gente vai acompanhar, eu vou acompanhar vocês daqui a pouquinho dali. Eu chego mais perto e consigo falar com vocês. Bom, como eu estava dizendo, então eu sou a Carolina Salles e eu ajudo mulheres a viver mais em equilíbrio, a conciliar os papéis de mãe, esposa, profissional. Quase nada, né, Tati? Você não tem esses papéis, né? Mãe, mulher, profissional, amiga. Mas aí você também cuida da saúde, né? Aí você também tem que fazer a unha, cuidar um pouco da beleza, o cabelo, olha aqui, tudo impecável, a maquiagem, enfim. Como é que a gente faz para dar conta de tudo isso? E às vezes a mulher acaba ficando mesmo bastante sobrecarregada e eu ajudo mulheres a deixar de ficar sobrecarregada. Além disso, tanto eu como a Tati somos psicólogas, então nós atendemos no consultório, fazemos psicoterapia. E hoje a Tati está aqui justamente para a gente conversar sobre um tema que é muito importante, tanto para as mulheres, mas para qualquer pessoa, porque hoje a gente vai falar um pouco das vulnerabilidades, das inseguranças, dos medos, e a Tati, ela acabou de lançar um livro em primeira mão, e é por isso que ela também está aqui hoje para falar do livro. Então, Tatiane de Samanduca. Gente, meu coração tá assim, sabe aquele calorzinho, aquele quentinho? Calorzinho, quentinho, bom demais. Porque compartilhando com todos já, né? Eu conheci a Carol através do Projeto Lindo, né, que é o Grandes Pequeninos, no qual eu participei. De lá para cá, a Carol hoje é uma grande amiga e eu tenho um enorme prazer em participar dessa live, em dividir para vocês também, dividir com vocês um pouquinho da nossa experiência clínica, que não se restringe ao consultório, mas compartilhamos aqui também. E todas as pessoas passam por aquele sentimento, né? Ou de não ser bom o suficiente, ou um sentimento e uma conduta muito crítica consigo mesmo. Então, esse livro, ele fala de como a gente pode enfrentar essas vulnerabilidades, tristeza, mágoa, ressentimento, como a gente pode, né, reconhecer isso para mudar o nosso modelo de enfrentamento. E é sobre isso que é importante a gente falar, porque como você bem falou, a gente muda agora para um novo ciclo. E esse novo ciclo, que muitas pessoas entendem, né, como esse novo ano, né, pode se dar aí diversas formas, né, de explicar. Mas como a gente se projeta nesse novo ano, mantendo muitas vezes hábitos, né, sabotadores, repetitivos, que muitas vezes acabam, né, com que prejudique aquilo que a gente acredita sobre si. Então, às vezes, assim, é legal, tem um próximo ano, mas como a gente vai fazer para que a gente reconheça essas nossas vulnerabilidades? Então, eu penso que a gente pode falar hoje sobre isso. O que você acha? Perfeito! Perfeito! Maravilhoso! Porque isso que você acabou de dizer, né? Às vezes a gente repete de um ano para o outro os mesmos comportamentos e a gente às vezes fica esperando um resultado diferente. E se a gente não muda o nosso comportamento, se a gente não muda a nossa forma de enxergar, se a gente não muda a nossa mentalidade, a gente também não vai mudar os nossos resultados. E aí, às vezes, né, seja por conta de um medo, seja uma insegurança, quantas oportunidades a gente deixa de aproveitar na vida, às vezes simplesmente de desfrutar de estar com alguém ou ir para o emprego dos sonhos, porque a gente não valida a gente mesmo, porque a gente faz uma crítica muito grande com a gente mesmo e isso fica se repetindo ao longo da nossa vida e a gente deixa de ter oportunidades, ou deixa de não ter, mas de aproveitá-las, né? E aí, quando então a gente pode
fazer este movimento de validação, esse movimento de que sim, é importante a gente ter uma crítica, porque a crítica nos ajuda a melhorar. Agora, em qual medida? Né? Quando a gente tem essa percepção, a gente pode adequar a crítica que a gente faz a gente mesma de maneira que ela seja simplesmente impulsionadora e não limitadora. Porque a limitação, né, se a gente falar em limitação, é muito mais algo que a gente internaliza, né? Uhum. E daí, muitas vezes, né, a gente se depara com um discurso do externo, ou seja, não aconteceu determinada coisa que eu desejava ou que eu queria por conta, né, e sempre, né, do mundo externo. E cabe também essa reflexão, né? Porque se a gente deposita sempre no mundo, nas coisas, aquilo que não deu certo, a gente perde uma grande oportunidade de olhar para nós mesmos. Olhar para o nosso modelo de enfrentamento, olhar para as nossas repetições, porque muitas vezes, em repetições destrutivas, elas são repetitivas. Então, quando a gente olha para o mundo, né, e depositando sempre no outro, vamos falar, né, que agora a gente está num período de festas, né, e muitas dúvidas, né, geralmente vem devido, como a gente conversou no último programa do Ronivon, sim, aos participantes. Exatamente, exatamente. Na semana passada aconteceu uma coincidência muito, muito rica. Nós duas fomos chamadas para participar do programa do Ronivon no mesmo dia, e nós somos muito amigas, mas a gente não sabia que nós duas íamos, e foi muito rico, muito chamado Conselheiro Sentimental, era isso, né? Conselheiro Sentimental. E a gente foi lá justamente para responder as perguntas dos espectadores a respeito do que fazer para o próximo ano de diferente. Tinha algumas perguntas específicas. Aliás, se você não assistiu a matéria, a reportagem e quer ver, tanto aqui na minha página, eu tenho um link, na página da Tati, que também tem todos os contatos da Tati aqui, você pode acessar e ver a matéria, porque é bem interessante a gente pensar em questões específicas do que é que a gente pode fazer diferente para o ano que vem. E tudo começa sempre quando a gente começa a mudar aqui dentro de nós, Então, nessa época de festas, nessa época de uma virada de ano, né, é uma grande oportunidade justamente para isso, para a gente rever o que esse ano, fazer uma avaliação, um balanço do que é que não foi interessante ou do que é que foi, e aí sim vem, claro, uma crítica ou uma avaliação, porque é importante a gente fazer isso. Mas eu já ouvi pessoas dizendo assim, nossa, esse ano foi horrível, eu não vejo a hora que acabe. E a minha primeira pergunta é assim, horrível, horrível mesmo. Não teve nada, absolutamente nada de bom. Alguma coisinha, nem que seja pequenininha. Será que você tem alguma coisinha? Uma coisinha. E aí, quando a gente começa a fazer um exercício de memória para pensar em coisas boas, certamente a gente vai encontrar. Isso já é uma atividade, de fato, que a gente pode fazer como preparação para o ano seguinte, que é a gente agradecer o que passou nesse ano, agradecer todas as coisas incríveis e as coisas não incríveis também são para serem agradecidas. Muito isso, né? Modelo de negócio fechar para balanço, né? E para que a gente olhe, né, de uma forma introspectiva, né? Também não olhe só para os resultados, né? Olhe para o seu esforço também, né? A gente muitas vezes não sabe qual que é a batalha dessa pessoa que está aqui nos assistindo ou que vai nos assistir. Então, muitas vezes a pessoa ela está batalhando para viver aí, para enfrentar todos os seus medos, todas as suas angústias, e aí muitas vezes ela não valida isso. Então, eu falo que são pequenos passos, sabe? Um atrás do outro, né? Que a gente continua caminhando. E esse processo de elaboração, eu gosto de pensar naqueles 3 tempos de Lacan, de você ver, né? Então, quando você vai fazer essa avaliação, né, de você entrar em contato, sim. De você elaborar, de você elaborar, entender, compreender, né?
e para depois concluir. Qualquer falha nesse caminho, nessas 3 etapas, eu acredito que venha muito forte esse modelo de autossabotagem. Ou porque a gente tem, às vezes, decisões muito precipitadas, uma autocrítica muito grande, isso inibe a nossa forma de avaliar. Então, a gente acaba concluindo sem ao menos avaliar. Então, eu acho tão rico isso, a gente precisa entender o quanto é importante. Eu falo disso no meu livro, né, como 3 premissas: o eu, né, o sentir e o agir. Então, a gente se dá conta de que a gente precisa entrar em contato com os nossos medos. Sim. Né? E saber, né, ele está encarregado, a princípio, de nos proteger. Porém, muitas vezes, se a gente não elabora, se a gente não compreende, a gente acaba fazendo coisas, né? Então a gente tem um desejo, acaba fazendo coisas diferentes do que a gente quer, né? Seja nas relações familiares, seja na relação conjugal, seja também na maternidade, na paternidade. Então, por isso que é hora da gente olhar para dentro, né? Olhar para dentro e reconhecer a princípio o que é aquilo que te impede, o que é aquilo que te sabota de você ser desejante, né? Mais um conceito mais psicanalista, mas de desejo. Sim. Né? Sim, e eu penso que, né, se a gente for pegar outros conceitos dentro da psicologia, a gente tem o conceito de luz e sombra, né? E a luz e sombra que são, todos nós temos as nossas vulnerabilidades, temos as nossas sombras mesmo, aquilo que a gente gostaria que fosse diferente, aquilo que a gente não tem orgulho de ser, ou aquilo que a gente não quer ser. E nós temos também a nossa luz, aquilo que a gente se orgulha de ser e que a gente quer mostrar. E às vezes a gente quer esconder mesmo a nossa sombra, ou esconder a nossa vulnerabilidade, como se ela fosse somente ruim. Imagina que ela também ela é o que te constitui também, ela também te faz ser o que você é. Então, ela não necessariamente é ruim, ela pode ser muito boa, inclusive. E aí, eu vou ampliar isso para a gente dizer o quanto é comum, eu vejo isso muito no consultório, no programa com as mulheres. Ninguém quer mostrar a sua vulnerabilidade. A gente às vezes quer colocá-la assim debaixo do tapete. Isso eu não conto para ninguém. Eu não quero saber. Nossa, na minha vida é tudo perfeito. E hoje, até com as redes sociais, fica ainda mais evidente uma vida perfeita. Agora, é claro que ali por trás, como todo ser humano, né? Como todo ser humano, há vulnerabilidade, há desafios, mas nem sempre a gente quer mostrar esses desafios, essa vulnerabilidade. Então, e também é uma validação nossa para com a gente mesma, quando a gente valida, eu tenho mesmo sombra. Realmente, tem algumas coisas que eu gostaria que não fosse, mas por exemplo, assim, eu digo sempre, eu me organizo muito para usar o meu tempo da melhor maneira, porque eu ensino as pessoas a usar o tempo da melhor forma, a não ficar sobrecarregada, né? Tem métodos para isso, eu uso esses métodos para isso, e às vezes eu preciso me policiar em alguns aspectos para não me dedicar excessivamente e deixar outros de lado. Então, eu falo disso o tempo todo, agora eu também olho para isso na minha vida, porque se eu não olhar, isso pode também ser um ponto vulnerável meu, né? E a gente, inclusive, né, psicólogo, a gente acha, né, que psicólogo, né, não dá peti, que psicólogo é uma pessoa zen, né? Claro que a gente tem ferramentas e recursos para isso. Claro que somos humanos. Somos humanos, exatamente, né? Somos humanos, então como seres humanos tudo acontece e tem a nossa vulnerabilidade. Eu gosto, inclusive, de compartilhar, né, das minhas vulnerabilidades, porque eu acho que ela é importante para o outro perceber que, assim, todos temos desafios, todos temos pontos a serem aprimorados, todos queremos fazer diferente em vários aspectos. E é real, a gente tem mesmo. Tudo bem, a gente também não precisa anunciar no Facebook, olha, minha vulnerabilidade é X, a gente não precisa fazer isso, claro que não. Mas que às vezes a gente teme. Eu acho que também, eu penso que assim,
A gente enxerga as nossas vulnerabilidades como pontos de fraqueza, né? E quando a gente tem essa percepção de que é uma fraqueza, a primeira ideia é que você não pode saber quais são as minhas fraquezas, né? E depende do modelo interno, né? Da questão interna que eu tenho, né? Eu rebato a isso para que isso não seja visível. E eu penso que a gente só consegue, de fato, né, legitimar essas vulnerabilidades para a gente mesmo, ou seja, reconhecendo elas, e daí, acho que o terceiro passo, né, é, além dessas vulnerabilidades, né, eu consigo enfrentá-las, eu consigo me conscientizar de quais são os riscos, né, quais são essas ameaças que me impossibilitam seguir frente ao que eu quero, seja ela porque eu não me sinto, né? Seja porque eu não me sinto, não estou no meu peso suficiente, seja porque eu não me sinto uma boa mãe, seja porque... Então tem tantas coisas, né, que estão por trás disso, que eu falo que o nome talvez do nosso tema para como enfrentar isso para que a gente possa seguir, né? Eu acho que tem uma coisa, assim, que você passando por esses 3 tempos, é a experiência, né? Então, quando você se projeta em situações com bastante consciência, eu falo que para a gente ver a ilha, a gente precisa sair da ilha. Muitas vezes a gente não consegue sozinha, a gente precisa buscar um psicoterapeuta, um profissional, e a gente entende isso, né? Eu falo que, como nós também somos humanos, eu brinquei com essa situação, porque é verdade, às vezes você imagina o outro lá, mas ele não tem problema. Né? E sempre coloca justificativas, né, para você se defender. Sim. Né? Para você, não, peraí, mas eu não posso. Né? Não, mas olha, ela já fala super bem. Mas, né? E aí a gente acaba não enfrentando de fato, né? Isso que é autoconceito. O que é autoconceito? É aquilo que a gente acredita sobre a gente. É aquilo que emerge das nossas emoções. A gente acredita nisso porque alguns padrões, né, foram internalizados. Isso tem a ver com também a infância, tem a ver com a adolescência, tem a ver com experiências. Então, a gente precisa também viver essas experiências, né? A experiência é ativa. Então, eu brinco de que a gente precisa pisar na grama para sentir primeiro a temperatura. E se a gente não entra na experiência, todo discurso, todo conhecimento que a gente tem fica inválido. Então você reúne, e hoje em dia a gente tem muito conteúdos como esse da Carol passando por aqui, a gente tem, né, ferramentas, sim, mas a gente às vezes se protege, não entra na experiência. Então é inevitável, né, que a gente vença isso sem experiência. Exato, e fazendo, né, aproveitando a oportunidade da metáfora da ilha, gostei muito dessa metáfora da ilha, que é assim, né? A gente tem o momento de estar na ilha, ali é a experiência. E a gente tem o momento de olhar a ilha de fora, para que a gente possa avaliar como essa ilha está. E esses 2 aspectos são importantes. Então, o experimentar, o inclusive ir em direção à vulnerabilidade, ir em direção aos desafios, de fato, enfrentar o medo, o desconforto, isso é fundamental, é importante. Isso é a experiência que a Tati está falando. E, em alguns momentos, a gente sair da ilha e olhar a ilha. Olhar e avaliar. Então, você tem a experiência, que é isso que ela estava falando, né? A gente não é alguém que hoje começou. Não. A gente traz uma história de vida. Essa história de vida vai interferir na maneira como a gente está interpretando o mundo, se relacionando com o mundo. Agora, então, ela é carregada da nossa experiência. Ela permite que a gente entre em novas experiências com algum know-how, com algum repertório. E, obviamente, ela vai interferir a maneira como a gente se relaciona com essa nova experiência. E, em alguns momentos, esse outro movimento. Então, tem o que a gente tem do passado, tem a nossa experiência em si, e tem alguns momentos a gente fazer essa avaliação de fora, porque isso também permite a gente trilhar o que a gente quer ali na frente. Então, é a gente poder usar todos esses nossos tempos, usar, né, o presente, o passado e o futuro, enfim, mas a gente poder ter a experiência, olhar de fora, ter a experiência, olhar de fora. Isso vai nos enriquecendo, tanto para a gente conhecer os nossos limites, como as nossas potências. Você sabe que eu vou arrumar ali a câmera, que ela tá um pouquinho torta, tá?
tem uma pergunta que chegou aqui que a gente daqui a pouquinho já vai olhar. Só um minutinho, pode continuar falando, por favor. E vou chamar as pessoas. Eu ainda tô aprendendo a manejar aqui essas coisas, né, de fato, viu, Carol? Mas a quem puder compartilhar esse vídeo pode ser muito útil para alguém, né? Sim. E eu acredito que seja muito bom a gente, né, compartilhar esse tipo de informação. Muitas pessoas não têm como, não têm acesso, né, a ir para uma consulta e conseguem muitas vezes, através desse conhecimento, aprender alguma coisa. Sim, e que é o objetivo mesmo com as lives, né? Eu faço, Tati, lives toda semana, porque o meu maior objetivo é levar para a população informações de qualidade, informações que, né, que a pessoa possa de fato colocar em prática. Então, toda semana aqui eu faço uma live com um convidado, porque a gente amplia o nosso conhecimento, mas a ideia não é só ampliar conhecimento e colocar em prática, porque se a gente só amplia conhecimento, como você estava dizendo há pouco, mas a gente não faz efetivamente uma mudança, ou a gente não coloca isso em prática, os nossos resultados continuam, né, iguais, a nossa vida continua igual, nossos medos continuam do mesmo tamanho, enfim. Então, a ideia é que você possa obter informação e se você souber de alguém para quem esse conteúdo é importante, compartilhe especialmente com essa pessoa, compartilhe na sua página, enfim. E faça também comentários aqui enquanto nós estamos conversando. Eu vou até ler já a pergunta aqui da Nayara, e porque você pode colocar aqui as suas dúvidas, as suas percepções, para que seja realmente um bate-papo. E se você tem aí alguma questão de como enfrentar mesmo alguma insegurança, algum medo, coloque aqui que nós vamos responder. E aí eu vou aproveitar aqui para pegar carona no que a Nayara escreveu, dizendo: todos temos uma fraqueza, uma insegurança que não gostamos de demonstrar. Verdade, Nayara, não é né, eu achei que fosse uma pergunta, mas é um comentário exatamente do que a gente estava dizendo agora há pouco. Perfeito isso que você está colocando, porque ninguém gosta mesmo, né? A gente não anuncia, não é confortável, não é agradável. A gente quer mostrar sempre, né, a nossa melhor versão. Exatamente. E em tempos hoje, né, Carol, já tomando o gancho que a Nayara falou, é tão pertinente em tempos de redes sociais. Eu acho que isso também, se a gente não conseguir filtrar e olhar de fato, ontem a nossa conversa, né, no Pânico na rádio que eu participei, era muito em relação a isso. Muitas vezes a gente não consegue filtrar. Então a gente imagina que a internet, que as redes sociais, né? Então se você está feliz, você olha para a rede social e se você vê, você pode estar tranquila, estar feliz, está satisfeita naquele momento, mas se você olha alguém que está um pouco mais satisfeito que você, a sua satisfação cai por terra. Né? Porque não é por não estar feliz, mas é que eu poderia estar mais feliz. Né? Então, esse tipo de pensamento e esse tipo de condução de pensamento faz com que a gente busque o nosso estado de segurança, e isso acaba, né, mexendo na nossa segurança emocional, como se você tivesse, sabe, aquilo que era ok para você acaba sendo escasso. Né? Então, você vira uma escassez. E daí a sua busca, né, por querer pertencer nesse ciclo, né, social, por querer estar bem, é muito grande e é muito frustrante também. Sim, né? Então você acaba sendo incessante a busca por isso. Então é como se você pode estar bem, mas você talvez, e muitos relatos como esses também, né, acontece dentro dos consultórios, né, porque a angústia, eu falo que às vezes ela só é um gatilho, né, que vem através das redes sociais, mas tem a ver com a história, né, anterior, né, pode estar relacionado a estresse pós-traumático, pode ter diversas situações. Sim. Mas nessa arena, né, onde a gente está aprendendo a lidar, é importante aquele segundo tempo que a gente falou agora, de elaborar. Né? Porque muitas vezes a gente se mostra muito feliz, a gente não quer mostrar seja a nossa fraqueza, né, Nayara, como a vulnerabilidade, né? A gente tem um medo absurdo com que as pessoas saibam. Então, às vezes, a gente vai carregando isso a um custo psicológico tão alto,
né? Tem uma imagem aí nessa cultura facebookiana que a pessoa tá assim com um saco, sabe? Você já viu? Aqui nas costas, já não aguenta mais, né? E que peso que é segurar isso. Então, Sim. eu acho que é um período, né? Daí tomando a fala de que você falou fechado para balanço, de você internalizar, né? O que de fato você legitima dentro de você, do que você enxerga, do que você está sentindo, da forma que você análise, para a gente pensar, né, um pouco sobre essas formas, essas inseguranças que se instauram, né? Porque muitas vezes a gente busca isso, né? Então você gasta um tempo todo, né, buscando ali nas redes sociais, né, algum modelo e acaba por se perder, né, de si mesmo. Mesmo que aquilo seja tóxico, mesmo que aquilo não te leve a lugar nenhum, e daí tem a questão também, né, do vício hoje, Sim, mas sim. que tempo que você tira para você investir na sua evolução, né, que não se atenha à idade, que não se atenha a um novo ano, né, mas a sua clareza, né, a sua clareza do que você quer, daquilo que te satisfaz, dos seus desejos, dos seus anseios e também das suas inseguranças. Sim, sim. E é rico, né? Porque, claro, tem até não só... Ai, aqui acabou a bateria. Só um minutinho. Calma aí que eu vou continuar falando enquanto eu vou colocar aqui para carregar, porque senão o Instagram, quem tá no Instagram para de nos acompanhar. Deixa eu ver. Deixa eu ver se a gente consegue. Acho que sim, aliás, daqui a pouco eu vou aqui dar um salve para todo mundo que entrou aqui, que mandou um oi pra gente. Aqui, pronto. Acho que agora, acho que continuamos. Pronto, continuamos. Estamos lá aqui no Instagram, estamos aqui também. Então, o que eu ia complementar aqui do que a Tati está dizendo é que esses 365 dias, a gente, né, tem lá, tem até um poema que fala disso, né? Foi um tempo que os homens criaram de algum modo para contar os anos e para que a gente se preparasse, né? Porque daí a gente vai, desde criança na escola, sendo educado para daí tirar férias. Então, quando chega, e para ficar cansado no final do ano, porque daí corre muito no final do ano, a gente vai se condicionando a isso desde muito pequeno, e aí a gente também se condiciona a fazer balanço no final do ano e a fazer planos para o ano seguinte. Então, é algo que, né, enfim, foi criado, a gente tem como referência um ano para o outro, e que é muito útil, porque nos orienta, né? Ao mesmo tempo, não precisa ser só, como a Tati estava falando, não precisa ser só nesse momento. Isso pode ser feito a qualquer tempo. Balanço, revisão, planejamento pode ser feito a qualquer tempo, né? Com o seu sentido Exatamente, que você dá, né? Exatamente. A gente aproveita esta época agora, porque já que estamos numa ocasião em que fomos educados mesmo para fazer fechamentos e para iniciar um novo ano, iniciar um novo ciclo. Então, por que não usarmos esta oportunidade para fazermos isso emocionalmente? Não só planos profissionais, estratégicos, mas que sentimentos, né, que estado emocional eu quero levar para o ano que vem. No ano que vem eu quero ter mais bom humor, eu quero estar mais otimista, eu quero ter mais esperança, que mãe que eu quero ser. Então, essa mãe tem que sentimentos. E mesmo que eu pense não só nos resultados profissionais, mas que profissional eu quero ser. Então, que sentimentos, que emoções, que estados são importantes serem desenvolvidos para que eu esteja neste lugar em que eu quero estar. Então, fazer o balanço, observar o que foi bom, o que não foi, agradecer tudo, inclusive o que não foi, como eu disse já anteriormente, e perceber, puxa, como eu posso aqui fazer diferente? Isso daqui que não foi interessante, mas que aprendizados eu tive aqui? Porque a gente aprender também com os medos. Nós estamos aqui também. Que bom. Estou convidando o pessoal aqui da minha página para vir para a página da Carol. Para participar dessa live, desse bate-papo aqui gostoso entre amigas e profissionais. Né? Exatamente. Carol é uma grande amiga. Venha para cá, venha. Carolina Salles Oficial no Facebook ou Carolina Salles Oficial no Instagram. É só você entrar que nós estamos ao vivo.
Beijos a todos os meus queridos. Eu te espero aqui, ó. Tá? Isso, vem pra cá. A gente fez um break aí para fazer uma chamada no Insta da Tati. Mas então, voltando aqui, né? O que a gente estava dizendo, é um momento oportuno. Então, até por isso, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o momento oportuno de fazer um balanço, de olhar para o ano seguinte. Agora, a gente pode fazer isso a qualquer tempo, a qualquer momento, especialmente quando a gente está ali, né, se vendo com o saco nas costas, se vendo sobrecarregada. Esse é um momento importante para pausa. Né? O que é que eu estou fazendo para carregar tanto peso? E daí, eu acho que também tem a ver, né? Às vezes a gente vai carregando esses pesos, né? E daí vai vivendo essa vida agitada, muitos compromissos, né? E se sente muitas vezes na obrigação de carregar coisas que não são nossas. Exatamente, né? Exatamente. Estou arrumando aqui a câmera de novo. Mas pode ir falando. Exatamente, a gente vai colocando... Pois é, né? E quantas vezes a gente vê esse tipo de relato, né? Se você que está nos ouvindo já passa por isso, porque a gente vai carregando coisas, situações, obrigações, né? Que não são nossas. Então, eu falo que esse tempo é um tempo de avaliar, é um tempo de olhar, né? E quando você fala olhar para si, né? E você acaba tendo um compromisso com isso também, né? Isso não é confortável, né? Então, quando a gente fala de enfrentar, né? Enfrentar aqueles seus medos, aquelas suas inseguranças, de não se sentir bom o suficiente para encontrar um novo emprego ou um relacionamento, porque foi, né, muito difícil o relacionamento anterior, ou seja para enxergar um novo passo, ou um começo, ou um recomeço, seja qual for. Então, eu acho que a gente precisa avaliar isso, porque quando você declara para si mesmo, você, automaticamente, você acaba assumindo um compromisso com você. E muitas vezes a gente quer se afastar de alguns compromissos com a gente. É que nem seja com academia, né? Com atividade física. E quando a gente declara, ainda mais e declara socialmente para as pessoas, né, que a gente tem mais ou tem vínculo, né? É como se você assumisse um compromisso. E muitas vezes as pessoas não bancam esse compromisso, né? Exato. É dificultoso, né? Exato. É muito comum aqui no consultório, né? Eu tava rindo porque fiz algumas associações. É muito comum alguém vir porque está com alguma questão que quer resolver. E aí, quando chega aqui, a gente vai dizer de coisas que são importantes que a pessoa modifique ou que a pessoa reveja, e comportamentos, atitudes. E muitas vezes assim, nossa, mas eu já não tô bem, tô me sentindo sobrecarregada, eu tô cansada, aí eu vou ter que fazer mais tudo isso, né? Vai ser importante que eu ainda faça uma meditação, não, uma respiração, não, mas eu ainda vou ter que falar com a pessoa, eu vou ter que pensar mais para falar com a pessoa, né? E nem sempre a gente está mesmo disposta e disponível para fazer essa mudança. Claro que quando uma pessoa vem buscar ajuda, ela já está ali disponível para fazer isso. E é rico quando a gente pode ter essa disponibilidade na vida, porque é essa disponibilidade que faz a gente realmente alcançar mudança, alcançar o que a gente deseja. Porque se a gente continuar fazendo igual, vai ser igual. E mudar dá trabalho mesmo, dá trabalho, né? Emagrecer dá trabalho, refazer o casamento dá trabalho, ir para um outro emprego dá trabalho, buscar, né, um novo emprego, montar um negócio, cuidar de filhos, tudo dá trabalho. Agora, eu fico pensando aqui, né? E se você não faz nenhum desses movimentos, né? O que pode acontecer também? Porque a gente não pensa nisso quando faz aí ou quando elabora algo. Um pequeno acidente, né? Pequeno acidente, a câmera. Aí a gente vai colocar ali novamente. Hoje esse celular ele está todo movimentado, tudo bem. Mas assim, o que acontece, né? O que acontece com a gente também, porque às vezes a gente precisa declarar isso pra gente, e daí pressupõe também esse compromisso, né? Então, quando a gente tem, seja qual for o motivo, seja, ou, olha, eu quero fazer atividade física, tá? Mas o que vai acontecer se você não começar hoje a atividade física?
né? Qual a dor que você vai sentir se isso não acontecer? Então, a gente tentar olhar de uma forma, né, como se faz muito, a gente faz tantos planejamentos para tantas coisas, né? Para tantos terceiros, a gente faz planejamento de tudo, né? Mas a gente não faz da nossa própria vida, né? É difícil. Então, essa coisa atribulada de estar corrida também, né? Muitas vezes pode ser um escapismo, né? Porque se eu não tiver tão inundada a tantas coisas, eu vou ter esse compromisso comigo, né? E esse compromisso comigo, meu Deus, como é difícil lidar, né? Que daí que entra essas fraquezas, essas fragilidades, né, que são percebidas. Então, eu acho que tem que tomar cuidado e enxergar também, né, esses escapismos, essas justificativas, né, que você conta para você mesmo. E aí, é uma justificativa tão linda que você se apaixona por ela. Você se apaixona tanto, né, pelas suas desculpas. E como toda paixão, ela é cega, né? Toda paixão. Então, é como se você estivesse se apaixonando para tudo aquilo que você quer não dar certo, né? E tem inúmeras oportunidades, porque se você internalizou isso, né, tem inúmeras oportunidades para isso não dar certo. Exato, né? Eu costumo dizer que é contar historinhas, né? Quais são as historinhas que você conta para você mesma? E muitas vezes, quando a gente está procrastinando alguma coisa na vida, né? Empurrando com a barriga, deixando para depois, e aí a gente tem um monte de justificativa. Essas justificativas é isso, né? São as historinhas que a gente vai contando para a gente para ficar ali onde a gente está, porque tem um comodismo, é ruim, mas é bom, né? Tem algo ruim, mas talvez tenha algo de confortável ficar onde está, né? Vamos pegar um exemplo assim bem prático, né? Emagrecer, por exemplo, é um desconforto estar acima do peso, é um desconforto, mas tem um conforto de poder comer e tudo bem. Então tem um desconforto, mas tem um desconforto. Então assim, e daí eu já fiz aqui live sobre né, o que motiva realmente a gente a tomar decisão, né? A gente sabe que dois grandes motivadores é a gente evitar a dor e a gente buscar o prazer. Esses são os maiores motivadores que levam a gente a ir para uma ação ou para outra. E muitas vezes quando a gente estabelece um compromisso e deixa de cumprir, pode ser que a dor que a gente, como vou de novo daí pegar o exemplo do emagrecer. Eu quero emagrecer porque tenho um desconforto, mas como o desconforto de eu parar de comer tudo que eu gosto é maior do que o desconforto de eu me olhar no espelho e não gostar muito, eu continuo empurrando com a barriga, eu continuo deixando de lado. Então, quando a gente fala em fazer um planejamento para você, e aí entender quais são, então, as motivações para você cumprir esse planejamento, é justamente isso. O que de prazeroso você vai alcançar se você realmente fizer? E o que você não vai alcançar, o que talvez vá ser até dolorido se você não alcançar. E quando você responde, e aí, de novo, vou trazer o exemplo, né? Como eu dizer assim, puxa, é verdade, o espelho me dói menos do que ficar sem comer. Então, eu vou fazer a seguinte opção, eu vou aprender a lidar com o meu excesso de peso e tudo bem. Ou eu vou falar, não, mas tem algo mais que eu quero. Sei lá, por exemplo, eu quero poder chegar numa loja e escolher a roupa que eu quiser porque fica bem. E isso é um motivador maior do que eu simplesmente me olhar no espelho. Ou eu vou me sentir muito mais amada pelo meu marido se eu estiver mais magra, sei lá, né? Para cada um tem um sentido. Mas qual é o propósito que realmente te leva a fazer o que você está se propondo fazer? Qual é o sentido para você de fazer o que você está fazendo? Porque senão a gente se descompromete. Você sabe que me lembrou uma reflexão, tem uma psicanalista que eu gosto muito, chama Ana Sui, que ela falou assim, não bancar, bancar o desejo, né? E é isso, gente, bancar esse desejo é dificultoso. É aquilo que a gente falou agora do enfrentamento. Só que não bancar esse desejo é trágico. E daí onde vem a insegurança? Onde se instala essa insegurança? É quando a gente não banca. É quando a gente foge. E a gente foge de nós mesmos.
à medida de que tudo que a gente propõe aqui como experimentar, né, como pisar na grama, como viver a experiência, é porque dessa experiência você vai sair mais fortificado, provavelmente mais autoconfiante, simplesmente pelo fato de vencer, né, esse medo. Exato, né? exato. Então eu acho que com muita consciência, e quando eu falo muita consciência, a gente avaliar isso, né? E tem que saber avaliar também, Sim. né? Porque senão, como a gente falou, que está internalizado. Então, se você passa por essa experiência já enfrentando esse grande medo, e são pequenos passos às vezes é uma ligação para alguém, né, que você tanto quer, né, que vive um conflito. Às vezes são situações que devolvem a você, sabe aquilo que a gente escuta falar, né? Ai, sentir aquela paz, né? Por quê? Porque não bancar seria trágico. Exato. Não bancar o seu desejo, né, se escondendo atrás dos seus medos, das suas inseguranças, sim, seria muito trágico. Né? Porque a morte do desejo, o que a gente vê casos de distimia, de depressão, a pessoa passa, né, a não desejar. E eu acho que a gente precisa olhar para isso como filtros. Muitas vezes as pessoas evitam, né, a terapia, né? E é mais fácil justificar, como a Carol falou, quais historinhas você conta, né? Sim. Quais historinhas você se justifica, de justificativas, e a gente acaba assim, sabe, elaborando com tanto cuidado, com tanta energia psíquica essas historinhas, né? Agora, se isso nos deixasse, né, mais autoconfiantes, pelo contrário, né, arranha a nossa autoestima, arranha o nosso autoconceito, e por arranhar, por a gente se sentir assim, né, é que a gente vai se esconder. Então, o que eu digo, valida-te, né, entenda, né, que essa sua autenticidade, né, reconheça esse seu valor, esse seu auto-amor, né? Por quê? Porque quando a gente legitima os nossos desejos, quando a gente tem essa consciência de elaborar e concluir, a gente vive nessa inteireza, que daí você pode chamar também, né? Cada um chama de paz, né? De estado de presença, de você estar bem, né? O José Roberto Marques, ele diz uma frase que eu gosto muito, que é: quanto mais você se conhece, mais você se potencializa. Isso é fantástico, porque quanto mais você sabe de você, você sabe das suas forças e dos teus desafios, quanto mais você realmente sabe quais são os teus desejos e o que é que você não quer, mais fica fácil de você se colocar e se posicionar na vida a partir disto. Então, fica fácil saber qual é o seu objetivo, quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, e fica fácil também se questionar: isto é para mim ou é para o outro? É para agradar o outro porque eu quero agradar o outro, ou é porque é para mim, realmente vai trazer algo de bom para mim? Né, sou eu que estou querendo. Então, eu quero fazer a faculdade X, não porque o meu pai quer ou a minha mãe quer, mas porque eu me vejo com essa. Então, é fazer escolhas, né, já desde jovem, mas na vida adulta, especialmente, fazer escolhas que sejam coerentes com o que você quer para a sua vida, porque a paz, a inteireza, ela mora aí, como a Tati estava dizendo. Quanto mais legítimo, né? É aquela história, né? Quanto mais a gente está com a gente, né, na presença do outro. Então, eu tô comigo na presença do outro, não somente pelo outro. Então, quando você acaba fazendo renúncias a si mesmo, e isso acontece em alguns momentos da nossa vida, não quer dizer que isso não aconteça, né? Acontece. Mas eu falo, é preciso priorizar, né, com bastante consciência. Imagina só, isso na maternidade, como acontece, né? Muito. Isso acontece, né, com as mulheres. Eu falo, tem uma frase que eu vi que eu achei muito sentido, que fala: autoconhecimento é poder. Então, quanto mais você conhece, eu penso que é o antídoto, né? É o grande que a gente acabe, né, enfrentando as nossas. Aí, como potência, muito do que você falou, como potência para a gente se enxergar,
né? E para que a gente possa acessar dentro, né? E não buscar somente lá fora, somente a completude, somente, né? E isso é incansável. Exato. É muito, e você agora muito bem lembrou, né? Porque Jung falava isso, o José Roberto fala bastante isso também, que é assim, né? O antídoto, ele está onde? No veneno. É do veneno, né? Por exemplo, se alguém tomar uma mordida de cobra, para que aquela pessoa cure, né, os efeitos do veneno que foi ali colocado, o melhor dos mundos é que o antídoto seja tirado da própria cobra que mordeu, porque ele vai ser mais potente ainda para aquilo. E assim funciona, por exemplo, com as vacinas, né? A vacina, ela é desenvolvida a partir do vírus, enfim. Então, no veneno está o antídoto, está a solução, né? E quando a gente, então, compreende esse veneno, ou permite, né, esse veneno que é o autoconhecimento, que a gente se dá conta das nossas vulnerabilidades, das nossas inseguranças, dos nossos medos, quando a gente se permite fazer isso, quando a gente conhece o que é isso dentro de nós, conhece quais são as inseguranças, quais são os medos, qual é o veneno, dali a gente tira o antídoto. Isso é força pra gente, por isso que sombra e luz são tão importantes e estão juntas, porque é dali que a gente vai tirar as nossas forças, é dali que a gente vai transpor aquilo que está sendo um desafio pra gente. Como a Tati disse, em qualquer setor da nossa vida. Seja simplesmente no setor emocional, mas isso vale para a maternidade, isso vale para o trabalho, né? Às vezes a gente está ali no trabalho enfrentando uma situação muito, muito desafiadora, e essa situação desafiadora, dependendo de como nós olharmos para ela, ela pode se tornar uma situação impulsionadora, né? Na maternidade, então, isso acontece de monte, assim. Cada dia, né, um desafio. Cada dia um desafio, exatamente. Por exemplo, uma mãe uma pessoa, uma mulher, um homem, enfim, que tem um desejo, né, de controle, de organização. A maternidade, né, ela bagunça um pouco a rotina, só um pouquinho, né? Ela desorganiza, não é nem bagunçar, mas ela faz gerar uma nova organização. E isso, por exemplo, né? Então, e aí, para alguns pais, esse é um grande desafio, por exemplo, né? Para algumas mães, é um grande desafio, e ali no veneno que o antídoto está, porque é naquela desorganização que o pai e a mãe têm a possibilidade de modificar muitas coisas na sua vida para se tornar uma pessoa melhor, às vezes no trabalho, com as outras pessoas, para ele mesmo, para todo mundo. Esse tipo de mudança é necessária, né? Porque Sim. Até para você continuar no lugar que você está, vai ser necessário alguma mudança. Exato. Né? Nada fica, né, parado. E na maternidade, na paternidade, nesse novo movimento, né, eu falo que é novo mesmo, né, porque, por exemplo, a minha avó não tinha histórias, né, dessas para contar, né, como que era conciliar a casa, conciliar o trabalho, isso é real, né, então a gente vem aprendendo a lidar com isso, a olhar para dentro, a olhar para fora, são tantas coisas, que eu acho que essa metáfora da ilha talvez é uma coisa assim que eu acho que é essencial que a gente perde, né? A gente pode pedir ajuda, tá? E pedir ajuda não significa fraqueza. Né? Muitas vezes a gente precisa de ajuda. E eu digo até assim, né? Por exemplo, eu faço processo de coach, eu tenho mentor, eu faço terapia. Atualmente eu não estou fazendo terapia, mas assim, é com muita frequência. Acho que eu já fiz, sei lá, quantos anos, talvez metade da minha vida. E porque buscar a ajuda favorece e facilita muito a nossa vida, porque é uma possibilidade da gente enxergar aquilo que a gente não está enxergando, e aí poder fazer algo diferente com aquilo que a gente está enxergando. A partir do momento que a gente enxerga, porque quando estamos cegos, cegos para um determinado aspecto, a gente nada tem a fazer. A partir do momento que a gente compreende, que a gente conhece, aí a gente tem possibilidades.
E a Nayara escreveu mais alguma coisinha aqui, deixa eu ver. Não, várias pessoas entraram aqui, eu mandei beijo lá também, tem bastante gente entrando aqui, tá um pouquinho mais distante, mas daqui a pouquinho eu vou ali olhar. Eu, sinceramente, não enxergo. Eu já vou dizer, mas agradeço. A Nayara falou aqui pra gente uma vez, ouvi de uma pessoa muito querida que se nós não nos perguntarmos o que de pior pode acontecer naquela situação, nunca iremos conseguir ver saída daquele problema. E continuamos vivendo a famosa frase empurrando com a barriga. Exatamente, Nayara, exatamente. Eu digo muito isso, né? Essa frase que a Nayara tá falando é uma frase que eu falo com bastante frequência. O que de pior pode acontecer nessa situação? O que de pior pode acontecer aí? Porque se a gente sabe o que de pior pode acontecer, a gente se prepara para enfrentar. E aí, se a gente estiver preparado, ok, tá tudo certo, né? Então, assim, tenho medo de avião. O que de pior pode acontecer? Pode o avião sofrer um acidente. E o que de pior pode acontecer? Sei lá, eu posso morrer, tá bom. E aí, como é que você lida, então, com essa situação? Né? Vamos olhar para ela e vamos, né, eventualmente verificar o que você faz com aquele pior. Eu fico muito nervosa quando eu estou atrasada. Tá bom, e o que de pior pode acontecer? Eu posso perder o compromisso. Tá bom, e o que de pior pode acontecer? Então, essa pergunta eu gosto muito. Eu acho que ela é muito impulsionadora para a gente criar alternativas, criar possibilidades, criar solução de qualquer situação que a gente esteja vivendo. Sabe que a gente está falando sobre isso, né? Né, eu geralmente falo, né? Busque a terapia, não porque só sou uma profissional, né? Psicóloga, né? Psicoterapeuta de casais. Mas eu comecei também, né? Muito cedo fazendo a terapia. E tem uma coisa que eu acho que faz um link aqui, é que a gente já falou que a gente acaba internalizando padrões, né, mentais, Sim, estruturais, e a gente vai repetindo muitas vezes esse padrão. E o que a gente pode chamar também, né, de herança emocional, transmissão psíquica, transgeracional. Então, enfim, que a gente internaliza esses modelos, geralmente dos nossos ascendentes, né, pai, mãe ou cuidador. E daí eu lembrei de uma história, eu participei de um debate incrível, né? E daí eu vou contar a situação, né, que eu vi, eu acho muito importante compartilhar, para explicar um pouco como funciona isso. É sobre uma pessoa, né, que bebia e ele, né, tinha um problema com o alcoolismo, e daí ele já fazia psicoterapia, né? E daí já tinha capotado o carro algumas vezes, tá? Não contei mais o principal da história. Deixa eu ir um pouquinho antes, tá? Essa pessoa, ele teve um pai suicida, né? E daí, ao longo da sua vida, ele foi né, vivendo aí através dos recursos que tinha, e daí, né, se tornou alcoólatra. Então, né, por diversas vezes ele capotou o carro devido, né, ao uso do álcool. E daí uma vez ele chega, né, no consultório em análise, e daí ele conta, né, para psicoterapeuta, para analista dele, ele conta que, olha, capotei o carro, né, mais uma vez. E ela não se espanta. E ele fica bravíssimo com essa situação toda, né? E o que acontece com essa situação? Ela diz e fala, olha, não me espanta. E ele, como assim não espanta? Olha, não me espanta. Qual é a sua herança emocional? Né? Qual é a herança emocional de um pai, né, que teve o suicídio? Né? Qual é a herança emocional que carrega esse filho? É o que a gente falou da consciência, de você tocar. E internamente, né, o que ele internalizou, né, da vida. E aí, por vezes, ele teve acidentes, daí ele falou, não, mas eu não quero mais isso. E daí é que ela falou, então a terapia começa agora. Né? Então, muitas vezes a gente tem internalizado, né? Isso não necessariamente é consciente, isso, né, é inconsciente, né? E a gente precisa olhar para isso, né? Olhar para os nossos modelos, para essas transmissões, para essa herança emocional. E o momento que ele fala, não, mas eu não quero morrer assim,
né? E a analista diz, não, mas você já está tentando por diversas vezes, né? Isso diz respeito a assuntos tão delicados como esses, isso diz respeito a muitas formas da gente lidar, né? Seja através de dieta, seja através da nossa própria saúde, não colocando devido valor, né, à sua saúde. Então, eu acho que é importante a gente pensar, isso é um viés, isso é algo que está internalizado, né? Então, desde que a gente nasce, né, a gente é amparado, né? Então, tem geralmente todos esses cuidados, e isso eu falo um pouco no capítulo do meu livro, no primeiro capítulo, ou seja, abrace essa criança interior. Exatamente. Né? Essa criança interior, né, se ela não foi abraçada, se ela não foi amparada, né, dá para fazer ainda tempo, dá para você fazer as pazes com ela. E daí, o seu processo de evolução, seja de terapia, ele começa quando você toca o problema. Sim, né? O que é que você está fazendo com você mesmo, que está arranhando aquilo que você acredita sobre si. E é a partir daí que você vai trabalhar. É a partir daí que começa, né, essa avaliação, que começa a você confrontar essas inseguranças, esses sabotadores, esses medos. Sim, perfeito, né? Que é de fato ter o conhecimento, validar e aí identificar quais são as mudanças que eu quero fazer. A partir daí existe um caminho vasto de possibilidades, não é? Exato. E Tati, eu estava olhando aqui que a gente já até passou o nosso tempo, a gente começa a conversar e a gente começa a ir num assunto que a gente gosta muito de falar, porque justamente tem a ver, obviamente, né, tudo a ver com a formação em psicologia, tem a ver com a psique mesmo humana, tem a ver com o comportamento, né, Carol, do dia a dia, né? A gente acaba... Exato, tem a ver com a nossa própria, né, com a vida de todo mundo, como é importante para todo mundo conhecer-se, validar-se e observar o que quer fazer diferente e aí se comprometer com isso, né? Essa talvez seja uma boa receita para não só um 2019 diferente, mas um 2020, 30, 40, 50, para uma vida diferente. Conhecer-se, validar-se, identificar o que você quer mudar e empenhar-se nisso. Né? Acho que nessa a gente pudesse resumir, né, como é que a gente faz para diminuir os medos, a ansiedade e todo e qualquer outro comportamento ou sentimento nocivo, de um ponto de vista estrutural, é isso. É claro que, como a Tati falou aqui algumas vezes, nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho. E ainda bem que tem pessoas profissionais que nos ajudam a fazer isso. Porque esse movimento é libertador. Né? A gente poder, de fato, viver a vida que a gente quer e merece viver sem as amarras e sem os sabotadores que a gente se coloca. É isso. Acho que é uma boa forma de você internalizar esse vídeo e compartilhar também com outras pessoas, né? Esse propósito, né, de fazer essas lives, acho que a gente que trabalha em consultório, na clínica, né, tá muito fechado, mas eu acho que é um propósito não somente, né, é muito bonito, né, e a gente precisa, porque, né, os consultórios aí estão, né, graças a Deus, estão cheios, mas é uma forma da gente propagar aquilo que a gente acredita também, né? E aí, propagando isso, faz sentido para muitas pessoas. Exato. Procurar ajuda no momento de, muitas vezes, de angústia, momentos de sofrimento, momentos de achar que não tem mais jeito, né? Então, eu acho importante, você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, compartilha aí com amor essa live, esse encontro gostoso com essa pessoa aqui, que é uma amiga maravilhosa, que eu amo muito, amiga profissional incrível. E eu acho muito bom a gente ter espaços, né, cada vez mais para falar sobre isso. Seguramente. E se você quiser entrar em contato com a Tati, tem todos os contatos da Tati aqui no Facebook. Para quem está no Instagram, a gente não tem, porque eu não consigo colocar aí no ao vivo. Mas no Carolina Salles Oficial tem a postagem desta live e tem todos os contatos da Tati, até mesmo para poder obter o livro. Você pode entrar em contato direto com você. Pode entrar em contato direto. Essa é uma obra
é uma obra literária independente, então todas as pessoas que quiserem entrar em contato via Facebook, deixa lá os seus dados, já tem uma mensagem preparada e né, nós enviaremos para vocês todos os livros. Todos os livros não, quantos você quiser. Mas vendo aí essa manifestação de conhecer um pouquinho mais, essa primeira edição fala do pouco que a gente falou hoje, né, Carol? Fala da infância, fala desses modelos de enfrentamento, fala da vulnerabilidade, fala sobre relacionamento conjugal. Então procure, né? Eu acho que aquela metáfora sempre adianta, né? Sempre é boa, né, para elucidar. Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você. Né? Porque senão você não vai ser suficiente, né? Nem para você, se você não colocar primeiro no outro, não será, né, suficiente para ninguém. Então, é o que eu desejo aí para todos que estão aqui nos assistindo. A minha enorme gratidão de participar aqui dessa tarde gostosa com a Carol, desse consultório lindo. Eu prometo que vou fazer um próximo no meu, adorei. E beijos, né, de muita validação para esse próximo. Conteúdo assim, fantástico que a gente pode, de fato, trazer para a nossa vida de um jeito simples e que ao trazermos para a nossa vida de um jeito simples, a gente pode fazer mudanças realmente eficazes, realmente importantes para a gente viver melhor, mais em equilíbrio, mais feliz, mais leve. Então fica aqui, né, realmente o convite para você entrar em contato com a Tati para que você possa obter o livro, e especialmente o convite para que você possa colocar tudo isso que conversamos aqui, tudo isso que está ali no livro, em prática na sua vida, de aumentar esse autoconhecimento, de viver a vida que você merece, de dar-se a permissão de viver a vida que você merece viver. Né? Permita que o melhor ano da sua vida. Sinta-se merecedora, merecedor de que 2019 vai ser incrível. E certamente a chance de que isso aconteça já começa a acontecer imediatamente. E aí, claro, com isso não é só o pensamento, é também o fazer. Faça para que o ano seja incrível, porque esse é o meu desejo para você. O meu desejo é que você faça, que você seja, que você também conquiste. Então, que para o próximo ano você possa ser a pessoa que você quer ser, que você possa fazer as ações que você quer fazer, que você possa conquistar aquilo que você quer ter. E para tudo isso, você é a principal estrela. Você é o principal responsável por fazer, por ser, por conquistar na sua vida. Então, eu desejo que 2019 você seja ainda mais responsável por você mesmo, e certamente você vai viver ainda melhor. Eu deixo um beijo muito grande para você que me acompanhou aqui durante todo esse ano. Hoje esta é a nossa última live do ano. Eu retorno em janeiro, que agora eu vou tirar uns dias, já que a vida em equilíbrio é importante também, é importante a gente tirar férias de vez em quando, e então eu estou saindo de férias, eu retorno em janeiro aqui com as lives. E então deixo aqui um beijo muito grande para você e um beijo enorme para Tati, minha amiga querida. Um beijo grande, muito obrigada por ter vindo. Tati veio lá de São Paulo, né? Desmarcou a agenda para estar aqui comigo hoje, para levar este assunto aí para você, justamente para a gente fechar com chave de ouro esse ano, as lives feitas esse ano, e deixar aqui uma grande oportunidade para o próximo ano. Um beijo grande, muito obrigada, gratidão, gratidão, minha amiga linda, maravilhosa, demais, incrível. Obrigada. Um beijo grande, tchau, tchau. Obrigada.